Eu convido vocês a lerem comigo os versículos 6, 7 e 8 do capítulo 4 de Miqueias. Miqueias capítulo 4, a partir do versículo 6 até o 8, leiamos a palavra de Deus. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Oremos ao Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos parte da Tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra que nos transforma, e o nosso clamor aqui nessa manhã é que o Senhor venha restaurar a nossa vida, que o Senhor venha reinar sobre o nosso viver, para que o Teu nome seja glorificado. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Quero fazer uma pergunta para as crianças agora. Crianças, levanta a mão, quem é que hoje arrumou a sua cama e o seu quarto antes de vir para a igreja? Fiquem tranquilos, eu também não arrumei a minha cama e o meu quarto. Agora eu vou perguntar para os adolescentes. Ontem foi a celebração do aniversário da UPA. Quem dos adolescentes, quando chegou em casa, viu a louça toda bagunçada e lavou a louça e deixou tudo arrumadinho quando chegou em casa? Agora, para nós maridos, quem foi que durante esta semana arrumou aquele registro que estava pingando, ou que trocou aquela lâmpada que já está queimada há muito tempo? A gente não precisa dizer muito, né? Mas se por um lado a gente não tem a prontidão para restaurar as coisas, nós gostamos de ver as coisas restauradas, não é verdade? Crianças, não é gostoso quando você chega no seu quarto e você vê as bonecas, os carrinhos, a cama tudo arrumadinho, tudo pronto e bonitinho para você dormir? Claro que é gostoso. Não é gostoso quando você olha para a louça e vê aquela louça completamente seca, pia limpinha, os pratos guardados em todo lugar? É gostoso. A gente até para e olha um pouquinho de longe e olha, que coisa bonita é essa? E não há coisa melhor do que você estar numa casa onde as coisas estão reparadas, tudo está funcionando em perfeita ordem. Nós temos um gosto pela restauração, é tanto que quando a gente assiste os programas na televisão a cabo, até mesmo no YouTube, nós vemos diversos vídeos de restauração. Eu mesmo gosto de parar e assistir alguns vídeos, e a minha esposa fala assim que eu tenho fases, né? Então, teve época que eu estava lá sentado na sala depois do serviço e vendo uns vídeos lá onde a pessoa pegava um cachorrinho todo machucado na rua e levava para o consultório veterinário, limpava, dava remédio, e eu ficava vendo aquilo, tosando o animal, e bonito você ver aquele cachorro que estava largado no canto, restaurado à vida. Também é gostoso você ver aqueles vídeos onde a pessoa pega um brinquedo ou alguma coisa que está completamente no estado imprestável, não funcional, e nós vemos que a pessoa com habilidade, com criatividade, ela consegue restaurar aquilo ao pleno funcionamento. Por que será que nós gostamos tanto disso? Nós gostamos destas mensagens e destes vídeos de restauração, porque é satisfatório ver as coisas tendo a sua ordem restabelecida.
É prazeroso você ver isso. Quando nós olhamos também esses vídeos de restauração, nós também somos levados a uma mensagem de esperança e de renovação, porque quando nós olhamos alguma coisa que estava imprestável e destruída, e vemos ela de volta, restaurada a sua funcionalidade, nós vemos que a mudança ela é possível, e que é possível beleza emergir de um local onde antes só havia desordem e havia feiura. Nós também gostamos de observar a restauração, porque nós ficamos impressionados com a habilidade e a criatividade de pessoas que conseguem colocar as suas mãos em algo e trazer beleza, ordem e restauração. Nós temos dentro do nosso coração esse desejo pela restauração de todas as coisas, e isso se deve ao fato que Deus criou o mundo de maneira perfeita. Deus criou o mundo com ordem, mas por conta do pecado, a desordem entrou na criação, a rebeldia e a idolatria, e nós ansiamos pelo retorno das coisas à plena ordem. Aqui no livro do profeta Miqueias, nós observamos que desde o capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos o profeta trazendo a mensagem do juízo de Deus sobre o reino da Samaria e o reino de Judá. O povo de Deus havia se desviado dos caminhos do Senhor, e nós vimos aqui em diversas mensagens o desvio no meio da liderança, de líderes que deveriam prezar pela ordem, mas que prezavam unicamente pelo seu benefício. Nós vemos o desvio da liderança religiosa que deveria estar conduzindo o povo à adoração a Deus, mas o estava conduzindo à idolatria. Então o juízo de Deus é colocado de maneira clara, e quando chega aqui no reino de Jerusalém, no último versículo do capítulo 3, nós lemos que o profeta diz: portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. O que Deus está dizendo é que é por conta da rebelião do seu povo, Jerusalém seria trazido a completa desordem, seria trazida a completa destruição, e tudo o que restaria dela seria uma colina coberta de mato. Se nós parássemos a leitura por aqui, ou se a mensagem do profeta para aquele povo que merecia o juízo de Deus parasse por aqui, qual a esperança que aquelas pessoas poderiam ter? E é por isso que aqui no capítulo 4, nós vemos uma mudança no tom da mensagem do profeta. Nós vemos uma mensagem de esperança sendo trazido para um povo que seria sim disciplinado pelo Senhor. Mas o que Miqueias vem nos apresentar aqui no capítulo 4 é que Deus, Ele restauraria o seu povo de volta à terra prometida, depois de um período de grande aflição. E nós vemos que aqui no capítulo 4, essa mensagem de restauração nos é proclamada de maneira gloriosa, porque dos versículos de 1 a 5, que nós vimos a exposição do domingo passado, Deus nos fala a respeito da manifestação gloriosa do monte do templo do Senhor. Essa figura aqui que representa no capítulo 5 a igreja de Cristo. Nós vemos que Deus ele apresenta por meio do seu profeta essa mensagem de restauração, nos apresentando dos versículos de 1 a 5 a manifestação gloriosa da igreja. E ele nos fala dessa igreja, deste povo, como um local elevado. É dito que será estabelecido nos altos montes e será estabelecida, se elevará sobre as colinas. Miqueias não estava falando de uma elevação física, mas de uma elevação moral do povo de Deus. Ele nos mostra aqui nesses versículos, no versículo 2, o poder atrativo da igreja de Deus, mostrando que nessa restauração que será feita em Sião, os povos da terra seriam atraídos a Jerusalém. E neste local é o local onde a palavra de Deus seria dada e a obediência seria demandada dos seus habitantes. No versículo 3, nós vemos que nessa manifestação gloriosa da igreja, Deus agiria de maneira transformadora nos povos, de modo que Ele julgaria e corrigiria as nações,
faria cessar a guerra, mas chamaria um povo exclusivo seu, enquanto as nações andariam diante dos outros deuses, o povo de Deus andaria pelo nome do Senhor. Então, dos versículos de 1 a 5, Miqueias nos mostra a manifestação gloriosa dessa igreja. Nos versículos de 6 a 7, que é o da nossa exposição, nós vemos que o profeta vai nos mostrar aqui a restauração do povo de Deus. Se a igreja será esse local onde a palavra de Deus será pregada, onde os povos serão atraídos, onde a transformação de Deus sobre os povos será realizada, o profeta vem nos mostrar como é que isto se realizará. Então hoje, aqui nessa manhã, eu quero refletir com vocês na palavra de Deus sobre a restauração que vem do Senhor. E observar aqui nesses 3 versículos, como é que Deus, Ele restaura o seu povo. E nós vemos aqui que, em primeiro lugar, Deus, Ele estabelece a sua igreja, Deus, Ele restaura o seu povo, reunindo aqueles que estão espalhados, reunindo aqueles que estão enfraquecidos, reunindo aqueles que estão distanciados do Senhor. Observe, o povo aqui receberia o juízo de Deus. O povo seria levado para o cativeiro babilônico. E a vida no cativeiro babilônico não seria uma vida em um período curto, não seria também uma vida fácil. E o profeta vem aqui no versículo 6 e diz: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Se você notar, o começo do versículo 6 se dá de uma maneira semelhança com o início do versículo 1 desse mesmo capítulo, onde o profeta Miqueias diz: nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido nos altos montes. Nos últimos dias, versículo 1, e aqui no versículo 6, naquele dia. Miqueias está dizendo que haveria um momento específico onde Deus viria e traria restauração ao seu povo. E como é que ele faria isso? Ele diz: congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Observe, a palavra de Deus não está dizendo que é aquelas pessoas que viriam até Deus. Mas a palavra de Deus está nos mostrando é que Deus, de maneira amorosa e misericordiosa, Ele congregaria aqueles que cocheavam e recolheria os que foram expulsos. O que é dito aqui a respeito destas pessoas? Como que o povo de Deus ele está sendo retratado aqui? Como que o povo de Deus no exílio está sendo retratado? Ele está sendo retratado como alguém coxo, como alguém que não consegue se movimentar, mas alguém que anda com dificuldade, com pesar, por ter contendido com Deus. Se vocês se lembram bem do Antigo Testamento, Jacó lutou com o Senhor. E como que ele saiu dessa luta? Ele saiu mancando. A disciplina do Senhor traria correção sobre aquele povo, ao ponto de que eles se veriam como pessoas fracas e pessoas que foram expulsas diante da presença do Senhor, diante da terra do Senhor. O que nós podemos ver aqui a respeito da maneira como que Deus, ele ajunta o seu povo? Como que Deus ele realiza essa restauração? A palavra de Deus diz que Deus, por um ato soberano, Ele mesmo congregaria e recolheria aqueles que são seus. Aqui há coisas preciosas que nós podemos ver a respeito de nós que fazemos parte do povo de Deus. Primeira coisa que nós podemos ver aqui é que a nação do período do exílio, ela era composta por pessoas deficientes e por pessoas fracas, pessoas que não possuíam nenhuma força em si mesmo. E de maneira semelhante, quando nós olhamos para a igreja ela é composta por pessoas fracas e necessitadas. Quando você vai escolher um time de futebol, lembra lá da sua infância? Eu tenho certeza que você escolhia os melhores jogadores na sua oportunidade, porque você queria ter os melhores no seu time.
Da mesma maneira, quando você vai construir uma equipe de pesquisa, ou uma equipe de vendas, ou uma equipe para realizar qualquer coisa, você quer ter as melhores pessoas do seu lado, porque você deseja ter sucesso naquilo que você vai fazer. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo, é que Deus ele não vai atrás daqueles que, aos seus próprios olhos, são sábios e são poderosos. Deus ele não escolhe aqueles que são os melhores ou que têm algum mérito em si mesmo. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, ele pede para aqueles crentes olharem para si, e ele mostra, olha, vocês não eram sábios segundo a carne, vocês também não eram pessoas poderosas e nem de nobre nascimento, mas o Senhor os salvou. Isso aqui deveria nos levar a olhar que nós, como igreja de Cristo, nós fazemos parte de um povo que foi resgatado por Deus da sua fraqueza e dos seus pecados. E o texto de Miqueias nos mostra a maneira como que Deus realiza isso. Porque no final do versículo 6, Deus ele deixa muito claro quem é que havia trazido aquele juízo sobre as pessoas. No versículo 6, o profeta diz, e que eu os tinha afligido. Aquelas pessoas que estavam mancando, de maneira metafórica, coxeando, aquelas pessoas que haviam sido expulsas, isso havia sido realizado pelo próprio Deus. O Deus que ama o seu povo exerceu o seu juízo sobre eles. Mas aqui de maneira misericordiosa, Deus está dizendo que o mesmo Deus que disciplina o seu povo é o Deus que os restaura. O mesmo Deus que os havia expulsado para a terra da Babilônia é o Deus que os traria de volta. Isso daqui nos leva a refletir sobre a maneira como que Deus salva aqueles que creem na mensagem do Evangelho. Antes de nós sermos salvos pela fé na crença da mensagem do Evangelho, nós precisamos ter consciência do estado de maldição que nós nos encontramos diante de Deus por conta dos nossos pecados. Enquanto os nossos pecados não tiverem um sabor amargo na nossa boca, a mensagem do Evangelho nunca terá um sabor agradável nos nossos lábios. Nós precisamos ter a plena consciência do nosso estado, e a maneira como Deus muitas vezes nos faz isso, Ele nos faz passar por adversidades. Como é que Deus promove o crescimento na vida do cristão? Observe, muitos de nós fomos atraídos pela mensagem do Evangelho, fomos atraídos pelo Senhor, no momento em que nós estávamos padecendo. Deus precisou nos conduzir por caminhos apertados para que nós percebêssemos a nossa necessidade de salvação do Senhor. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele continua procedendo desta maneira para concretizar a sua salvação em nossa vida. Como que Deus promove o crescimento na vida de um cristão? Segundo a palavra de Deus, Deus promove o crescimento na nossa vida pela disciplina e pela aprovação. O povo aqui estava sendo disciplinado pelo Senhor. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós vemos que lá no capítulo 12 de Hebreus, o autor aos Hebreus nos fala que Deus ele nos trata como um pai. E por conta dele ser um pai amoroso, ele corrige aquele que ama. Ele nos mostra que se nós estamos sem correção, ele usa até uma palavra forte dizendo que nós somos bastardos. Então Deus, para promover a sua obra da santificação em nós, Ele realiza isso por meio da disciplina, porque Deus disciplina aquele a quem ama. No próprio capítulo 12, no versículo 10, a palavra de Deus nos diz que Deus realiza isso para que nós nos tornemos participantes da santidade do nosso Deus. Nós não podemos participar da santidade de Deus vivendo de qualquer maneira, e é por isso que Deus, por meio da disciplina, Ele promove o crescimento em nossa vida. Mas a vida do cristão,
ela não é marcada unicamente por disciplina, porque a palavra de Deus também nos diz que Deus promove o nosso crescimento por meio das provações. Se você se lembra das exposições que foram realizadas na primeira carta de Pedro, nós vemos que no capítulo 1 dessa primeira carta, Pedro fala que, embora nós sejamos contristados, se necessário, por pouco tempo, isso tudo acontece, é para que seja confirmado o valor da nossa fé. Quando o Senhor nos prova, a nossa fé no Senhor, ela é experimentada. A nossa fé, ela é aperfeiçoada no Senhor, porque essa é a maneira como Deus trabalha para restaurar o seu povo. Deus, ele disciplina o seu povo. Deus traz provação ao seu povo. E tudo isso por quê? Porque Ele é um Deus que nos ama. Porque Ele é um Deus que nos deseja e nos trará a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. No versículo 6, Miqueias, aquele recorrendo a um paralelismo hebraico, ele nos mostra, comparando os versículos 6 com o versículo 7, que Deus, ele congregaria os que cocheiam, e ele diz: dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. Olha a mensagem de esperança que Deus está trazendo para o seu povo. Ele está dizendo que para aqueles que estavam fracos, mancando, Ele faria um remanescente. O que Deus está dizendo? Vocês irão para o cativeiro babilônico, mas eu preservarei vocês. Eu preservarei um remanescente no meio do Senhor. E Deus, ao decorrer da história, Ele tem sempre preservado um remanescente seu. Nós somos o remanescente do Senhor. E o que é dito a respeito de nós é que aqueles que foram para longe, o Senhor os tornaria uma nação poderosa. A palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o meio através do qual juízo e salvação é comunicado pela pregação da mensagem do Evangelho. Miqueias está dizendo aqui que aquele povo que havia sido afastado, aquele povo que havia sido disciplinado, eles seriam preservados pelo Senhor e no devido tempo seriam tornados em uma nação poderosa. Observe, as promessas que nós vemos sendo apontadas aqui para o povo de Israel, elas se cumpriram temporalmente. Se vocês se lembram dos livros de Esdras e Neemias, o povo, ele retornou para a terra. Mas se nós olharmos para a situação do povo na terra, nós vemos que jamais o reino foi reestabelecido de uma maneira plena. Então, quando nós olhamos para essas verdades que estão apresentadas aqui no capítulo 4, nós vemos que essas verdades se cumprem na igreja de Cristo. Nós somos o remanescente de Deus. Nós somos essa nação de sacerdotes que foram retirados do reino das trevas e trazidos para o reino da luz para proclamar as virtudes do nosso Redentor. E qual que deveria ser a implicação prática para a nossa vida? O nosso Deus, Ele é um Deus santo, mas Ele também é um Deus misericordioso. Deus, Ele poderia muito bem abandonar o seu povo no exílio e deixar que o seu povo, ele seguisse para a destruição. Mas nós vemos que Deus nunca abandona até mesmo os fracos, aqueles que cocheiam. E se o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso para aqueles que são fracos, quanto mais nós devemos ser para com os nossos irmãos. Pense, já não teve pessoas dentro da igreja que você disse o seguinte: de novo, mas parece que não aprende nunca. Parece que uma pessoa manca, olha, quer saber, eu largo mão, eu abro mão, eu não chego mais perto. Se a pessoa quer viver dessa maneira, que o problema seja dela. Parece que não aprende nunca. Nós fazemos isso. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele jamais abandonou os fracos. E se Ele não fez isso, nós também deveríamos agir de maneira misericordiosa para com aqueles nossos irmãos que sofrem com a dúvida.
com aqueles nossos irmãos que padecem por conta de cederem às tentações, por conta daqueles que estão enfraquecidos diante das dificuldades de Cristo, das dificuldades na vida. O que o nosso Deus nos mostra é que a igreja de Deus é um lugar de pessoas misericordiosas. Você se vê como uma pessoa que foi alcançada pela misericórdia de Deus? Você se vê como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não tem forças em si mesmo, mas foi alcançado por um Deus que é misericordioso, que mesmo em meio à disciplina e à provação, te levantou nos momentos mais difíceis? Deus, Ele realiza isso conosco, para que nós possamos manifestar também dessa misericórdia, para aqueles que Ele coloca no nosso caminho. Quantos aqui, e quantos que não estão aqui presentes, estão carentes da manifestação dessa misericórdia, da misericórdia de Deus que vem por meio da nossa vida, que somos servos do Senhor colocados no seu reino? Porque Deus nos mostra aqui que a primeira coisa que Ele realiza para restaurar ou trazer a restauração ao seu povo, Ele é aquele que ajunta o seu povo, que congrega o seu povo, porque Ele é um Deus misericordioso. Mas em segundo lugar, a palavra de Deus nos mostra que Miqueias, ele continua a nos dizer que nesta restauração, o próprio Deus seria o rei daquele povo. Então, em segundo lugar, a maneira como que Deus, Ele restaura o seu povo, como Ele estabelece a sua igreja, é que Deus reina pessoalmente na sua igreja. Veja o final do versículo 7. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora para sempre. Um dos momentos mais trágicos no povo e na história de Israel se deu quando Samuel era profeta do povo de Deus, e o povo chegou para Samuel pedindo um rei. O povo queria um rei humano como as outras nações tinham o seu rei. Mas desde o princípio, o objetivo e o propósito de Deus é que ele fosse o rei do seu povo. Samuel, ele lamenta diante dessa situação, e lá no capítulo 8 de 1 Samuel, nós vemos que Deus diz: Samuel, eles não rejeitaram, não foi a você, mas eles rejeitaram a mim. Dê um rei a eles. Nós vemos que ali Deus permitiu que Saul fosse colocado sobre rei. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos que o que a monarquia humana trouxe, ela só trouxe desastre, ela trouxe rompimento da aliança, ela trouxe destruição do povo e levou o povo para o exílio. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus resolveria esse problema de uma vez por todas, porque não seria mais um rei humano falho que governaria sobre o povo de Deus. Mas aqui é dito: e o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o próprio Deus, reinaria sobre eles no Monte Sião. Eu pergunto para você, onde é que Deus está reinando hoje? Deus, Ele reina todo o universo, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E o seu reino é expresso de maneira visível, através da sua igreja colocada aqui na terra. Nós somos súditos do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa profecia que está colocada aqui, se cumpriu quando o Rei, Deus homem, desceu, encarnou, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus, regendo as nações com o cetro de ferro. Como membros da igreja de Cristo, nós devemos saber que a igreja de Cristo é formada por pessoas que são submissas ao Rei. Você já parou para pensar que nós estamos reunidos aqui nessa igreja e nós somos súditos do Rei Supremo do Universo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? O propósito do mundo é que as pessoas, elas lutam para serem pessoas poderosas e se colocarem em evidência. Mas dentro da igreja de Cristo, o propósito de alguém que está dentro da igreja de Cristo é de servir ao Rei, é de ser um súdito submisso ao Rei. E como que nós expressamos submissão ao Rei? O nosso Senhor Jesus Cristo reina por meio da sua palavra que é pregada.
Qual é a resposta que nós temos dado à palavra que Deus tem colocado a nós? Jesus Cristo nos diz que aqueles que o amam serão reconhecidos pelo o quê? Pela obediência aos seus mandamentos. Se você faz parte da igreja de Cristo, o Senhor é o Rei soberano sobre nossa vida. E pense só, que bênçãos nós desfrutamos pelo fato de Deus ser o nosso Rei. A palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus é aquele que nos preserva. Ele é um Deus que faz de nós que éramos pessoas que cocheiam como um remanescente na sua casa. Se nós estamos aqui é porque Deus, o nosso Rei, Ele nos tem preservado como seu remanescente. Esse Deus também é um Deus que Ele exalta a sua igreja, fazendo dela uma nação poderosa. As portas do inferno não podem prevalecer contra a pregação do Evangelho. Mas aqui no versículo 8, nós vemos que uma promessa é apontada para o povo do restabelecimento da monarquia no povo de Deus. Veja, aquelas pessoas, elas iriam para o exílio, mas o versículo 8, Deus diz: a você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. O que Miqueias está dizendo é que aquilo que não havia se cumprido nas monarquias anteriores, aquilo viria a ser cumprido no reino da filha de Jerusalém. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos que Deus restaurou o povo à sua terra. Mas muito tempo depois, os judeus continuaram sob o domínio dos gregos. Nos dias de Jesus, os judeus continuavam sob o domínio dos romanos. Então o povo judeu nunca desfrutou desta liberdade que tantos ansiavam. Mas a palavra de Deus nos mostra que as promessas que foram feitas para Israel, elas encontram o seu pleno cumprimento na igreja. Aquilo que o povo ansiava tanto desta restauração é encontrado plenamente na igreja de Cristo, porque na igreja nós desfrutamos do perdão completo dos nossos pecados. Deus, quando Ele restaura o seu povo e restabelece o seu povo no seu reino, Ele perdoa completamente os nossos pecados. Deus, Ele também manifesta o seu poder transformador através do Espírito Santo agindo na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Por nos fazer parte do seu reino, Deus nos dá direito de um acesso direto ao Pai, como filhos do nosso Deus. Na sua providência, Ele cuida das nossas necessidades, Ele nos dá a comunhão com o seu povo e a proteção divina das nossas almas. Deus, Ele tem restauração para a sua igreja, Deus tem restauração para o seu povo. E esta restauração começou quando nos últimos tempos. Essa restauração começou desde o momento que Jesus Cristo ascendeu ao céu e continuará até quando Ele retornar para estabelecer o novo céu e a nova terra. E até lá o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer a nossa dependência do Criador. Nós precisamos reconhecer que nós somos fracos. Nós precisamos saber que Deus é um Deus que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Mas Ele faz isso para nos tornar participantes da sua santidade. Nós precisamos viver aqui na terra como súditos do Rei, súditos de Cristo Jesus, representando o nosso Senhor onde quer que nos encontremos. Porque o que Deus tem para nós é restauração pelo seu povo. E às vezes você pode olhar para a sua vida, como o povo de Israel podia olhar para a sua situação e falar: não tem mais restauração para a gente. Deus nos abandonou aqui na Babilônia, já se passaram 70 anos e nada aconteceu. Mas Deus cumpre as suas promessas. E quando parece não haver esperança, Deus cumpre a sua palavra, porque Deus é um pastor amoroso que recolhe o seu rebanho. Ele é um rei que não está distante do seu povo, Ele reina pessoalmente na sua igreja. E Ele estabelece o seu reino glorioso no meio do seu povo. Que Deus, Ele nos abençoe, para que nós venhamos ansiar pela restauração
plena de todas as coisas, como nós lemos no início da liturgia, no novo céu e na nova terra, quando nós desfrutaremos da presença plena do nosso Deus, quando nós não mais viveremos em desunião, mas desfrutaremos da comunhão plena, e quando nós não mais teremos a morte como nossa inimiga, porque a morte não mais existirá, e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima.